Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos dando início ao nosso estudo de todas as noites, revisando a nossa trajetória naquela região da Turquia, antiga Anatólia ou Ásia Menor. Eu gostaria hoje de estudar um pouco com vocês a cidade de Éfeso. Conta a tradição que esta cidade ela tem uma importância muito grande, que os primeiros colonos gregos que chegaram ali foi no século XI ou X a.C. Mas diz o estudioso, aqueles que se preocupam um pouco mais com a história, que existiam ali quando os gregos chegaram os chamados nativos, que tinham construído um templo dedicado à Mãe Terra da Anatólia. A Mãe Terra é uma deusa que simboliza a fertilidade. O ventre, ela é uma estátua feita de terracota, o ventre muito desenvolvido, seios proeminentes, mostrando a situação maternal daquela região. Curiosamente, a Anatólia só tem deusa feminina. É primeiro a Mãe Terra da Anatólia, que nós conhecemos no centro da Anatólia, no Museu Natural daquela região, e depois tem em Éfeso a deusa Artemisa, deusa dos gregos, e por último, como eu já falei em evangelho anterior, a Mãe Maria, porque a casa de Maria, né, em Éfeso, eu já falei para vocês, é como se Maria fosse a terceira mãe da Anatólia. A primeira, a Mãe Terra, a segunda, a deusa grega Artemisa, que os romanos chamavam de Diana, e por último Maria de Nazaré, que eles chamam Mary Anne, que é Mãe Maria, porque Anne em turco é mãe. Então a casa da Mãe Maria é uma sequência, vamos dizer assim, de deusas na concepção dos turcos, que representam a força da mãe, da mulher, da criadora, vamos dizer assim, a Rava, como dizem os hebreus, que vem de Raim, vida, a mãe de todos os seres humanos. Agora, a situação geográfica, a colocação, o ponto em que se encontra Éfeso, no meio da costa oeste da Anatólia, foi um fator determinante para o seu desenvolvimento, porque ela é situada num ponto chamado de principal rota terrestre que se encontram com o mar. E ela tinha ainda um porto importantíssimo, Papilhon, que fica na desembocadura do rio Caistro, com o santuário de Artemisa, que atraía peregrinos e comércio naquela região. Já visitamos essa cidade, que hoje só tem ruínas. Ela fica vizinho a uma cidade moderna da Turquia, chamada Selçuk. Então ela é imensa. As suas ruínas são em grande quantidade, ruas, ginásios, casas de banho, casas vamos dizer assim, de aparelhos sanitários construídos, né, sanitários públicos no estilo daquela época. E essa cidade envolve a história de João, de Maria e de Paulo. Quando Paulo viaja na sua terceira viagem, ele fica 2 anos naquela cidade, e foi de grande importância, como nos narra o livro de Atos. Vocês podem encontrar em Atos capítulo 19, versículo 12 a 19. Paulo chegou ali, pregou 3 meses na sinagoga. Quando eu atravesso aquelas ruínas, eu ou qualquer pessoa que atravessa vai descobrir coisas assim interessantes, profundas. Eu fico procurando as raízes, os rastros, as marcas do que a história conta, que Paulo fez grande sucesso por onde ele passou, mas ali em Éfeso ele encontrou um grupo de 12 seguidores da fé cristã. E perguntou a eles se eles tinham recebido já o batismo do Espírito enviado por Jesus, e lhe disseram que não sabia sobre o que ele estava falando. E o batismo de João era o batismo da água, mas Paulo revolucionava a questão do batismo
com o Espírito de Jesus como se fosse um novo Pentecostes. Porque quando Paulo impõe as mãos àquele grupo, o Espírito enviado por Jesus desceu sobre eles e começaram a, mediunizados, falar em línguas como se fosse um outro Pentecostes. Como sempre, Paulo ia às sinagogas, como eu já falei, durante 3 meses ele pregou, mas depois foram vendo que Paulo era um judeu culto, mas que não estava falando a mesma linguagem de Moisés. E aí ele foi obrigado a sair da sinagoga, logo que ele começou a pregar abertamente sobre Jesus, o Cristo. E aí disse que ele conseguiu, depois que saiu da sinagoga, pregar em uma sala que pertencia a um senhor, um cristão chamado Tirano. Provavelmente, diz o estudioso, que podia ser um professor. Lucas diz que pode ter sido uma feliz solução para o caso de Paulo, pois Paulo ficou em Éfeso 3 anos. Uns dizem que ficou nessa sala de Tirano, onde ele também colocou uma loja na Ágora, e ele pregava também ali. Ele disse que ele fazia com muita facilidade, ele conseguia adeptos para Jesus. A adesão a Jesus não era difícil quando a pessoa se encontrava com Paulo de Tarso. E a sua mensagem foi muito forte naquela cidade e também nas aldeias e cidades vizinhas. Paulo, em Éfeso, ele realizou muitos fenômenos mediúnicos, utilizando sua fé e sua mediunidade de cura. Existe um episódio onde nós podemos verificar e registrar como a bioenergia ou magnetismo de Paulo era carregado de fluidos curadores. A mediunidade de cura dele era assim algo fantástico. Lucas diz lá no capítulo 19 de Atos que bastava, por exemplo, que sobre os doentes se aplicasse lenços, aventais que houvesse sido tocado no corpo de Paulo, para que se afastassem deles as doenças e os espíritos sofredores fossem conduzidos. Era um fato que mostra o quanto esse homem estava sintonizado com o Cristo, um registro que é muito importante que a gente não deixe de conhecer. E aconteceu um fenômeno que Lucas nos narra, que alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar eles também o nome de Jesus sobre os espíritos que eles conduziam e diziam: eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo proclama. Quem fazia isto, segundo Lucas, eram 7 filhos de um certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito inferior e sofredor replicou-lhes dizendo: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, porém, quem sois? Investindo contra eles, o homem no qual estava o espírito inferior dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou que, desnudos e feridos, tiveram de fugir daquela casa. O fato chegou ao conhecimento de todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso, e a todos sobreveio o temor, e o nome de Jesus era glorificado. Mas Paulo ficou diante de uma grande dificuldade quando ele começou, além de realizar grandes prodígios, ele começou a dizer que Deus não estava em objetos, porque a deusa Artemisa de Éfeso era muito poderosa naquela época. Diana entre os romanos, como eu já falei. E tinha os ourives da cidade, viviam de fazer pingentes, estátuas e outros nichos da deusa Artemisa
E Paulo disse que isso não tinha valor nenhum. Só que isso começou a trazer prejuízo para os ourives que viviam das suas, vamos dizer assim, dos seus souvenirs, da sua produção para o seu sustento material. E Lucas narra que a comunidade era dirigida por um tal Demétrio, que formou um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Caminho aqui chama-se a comunidade de Paulo, que era o nome da primeira comunidade. E esse era fabricante de nichos a Artemis, prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. E convidou a todos para ir ao anfiteatro de Éfeso, e ali eles gritavam que Artemis era a verdadeira deusa, de grande é a Artemisa dos Efésios. A cidade foi tomada dessa confusão, mas aí entra a providência divina, porque Paulo, como cidadão romano, era respeitado, e foi aí que um tal de Alexandre veio e tentou acalmar e disse: vocês têm, como cidadão de Éfeso, vocês têm a obrigação ou têm o dever de procurar o procônsul da cidade e não tomar por conta própria qualquer coisa contra esse homem. Imagine se Paulo fosse preso, como é que esse tal Alexandre ia justificar a Roma, que na sua cidade tinha sido, vamos dizer, apedrejado, maltratado, um cidadão romano. Então ele tomou a frente, mas depois disso, a multidão se acalmou, mas Paulo, depois desse episódio, ele fugiu pela rua Arcadiana, que ficava ao lado da Ágora de Éfeso, e que levava direto ao Propilon, que era o grande porto da cidade, ali ao lado do mar Mediterrâneo. Como podemos ver, as marcas de Paulo e de Tarso em Éfeso são imensas. Esse homem, por onde a gente passa, na Turquia, na Ásia Menor, tem rastro dele, tem história dele. Em todos os locais, a gente não falou de todas as cidades em que passamos, como Icônio, por exemplo, na sua primeira viagem, e tantos outros locais onde ele marcou presença forte a serviço do Cristo. É muito, a gente dentro das ruínas de Éfeso, você vê, ouve coisas, presencia, de uma certa forma, uma atmosfera de perseverança e confiança dos primeiros sucessores de Jesus. E Paulo, que não conviveu com ele, é realmente um apóstolo muito forte, muito destemido, cheio de denodo, cheio de garra, um homem que marcou presença por amor ao Cristo, deixando para nós o grande exemplo de que aquele que se entrega a Jesus não teme de forma nenhuma qualquer coisa, qualquer problema. Vamos tentar refletir sobre tudo isso, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que a paz possa reinar neste planeta e que o nosso grupo traga energias positivas, revigorantes, fortificantes e iluminadas para nos fazer cada vez mais acreditar na promessa do Cristo, de que Ele conduz as nossas vidas, Ele nos protege, Ele nos ama. Que Ele possa estar conosco, com todos vocês, esta noite, amanhã e sempre. Que assim seja.